Amém, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que existe algo da parte de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas, então eu quero pedir para que você mantenha focado aí, foca no seu celular, na sua TV, no computador, onde quer que você esteja assistindo, mas não se desvia, vamos juntos falar da palavra de Deus, vamos juntos estudar a palavra de Deus. E nesse momento eu quero começar orando, para que esse mesmo espírito que a gente tem sentido aqui possa invadir a casa de vocês. Então, eu quero orar agora, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor invada as casas, para que o Senhor invada os lares nesse momento, invada as salas, os quartos, onde quer que os jovens, os adolescentes ou qualquer um esteja nos assistindo nesse momento, Pai. Que nós possamos estar com os olhos fixos na Tua palavra, que a gente possa realmente entender aquilo que o Senhor quer para nós nesse momento, que a gente possa, Pai, ser fortalecido, ser transformado por essa pregação, por essa palavra, que o Senhor seja engrandecido, que toda a glória seja dada para o Senhor e que nós possamos Te conhecer de uma forma nova nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu quero falar sobre algo que Deus ele tem falado comigo constantemente. E quem está mais perto de mim sabe que eu sempre falo essa frase, que é: conheça a palavra de Deus até conhecer o Deus da palavra. E Deus ele tem me levado, o Espírito Santo tem me direcionado a entender mais sobre isso, a estudar mais sobre isso e a realmente ver a importância da palavra de Deus e como nós precisamos nos voltar depressa para a palavra de Deus. Então, essa frase, conheça a palavra de Deus, até conhecer o Deus da palavra, é algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E no começo da quarentena, alguns meses atrás, eu estava assistindo uma pregação do Leonard Ravenhill e ele fala uma frase que também ficou muito no meu coração, que é: nós precisamos decidir se esse livro ele é absoluto ou se esse livro é obsoleto. Então nós precisamos decidir se a palavra de Deus ela é absoluta sobre as nossas vidas, se ela é importante sobre as nossas vidas, se nela nós vamos meditar de dia e de noite, se nós vamos nos submeter à formação da palavra de Deus, ou então se nós vamos tratar este livro como um livro obsoleto, que não tem importância, que não causa transformação nas nossas vidas. Nós precisamos fazer essa escolha. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, porque eu oro para que a gente saia daqui, todos nós, com a mentalidade de que esse livro ele é absoluto e de que esse livro ele é suficiente para transformar as nossas vidas, para nos formar em nome de Jesus. Então, para a gente falar sobre isso, a gente vai ler hoje a carta de 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Capítulo 4 só do versículo 1 ao 4, para a gente realmente entender o que o Senhor quer nos falar hoje. E para a gente ter uma visão geral, né, do que está acontecendo. Essa carta ela foi escrita por Paulo e ela foi escrita para Timóteo. Timóteo era seu filho na fé, cooperador no ministério de Paulo. E ele escreve, essa carta é uma carta pastoral, e ele vai instruir Timóteo e vai dar os conselhos para Timóteo. E existe um pregador, um teólogo, né, um pastor anglicano chamado John Stott, talvez você já deve ter conhecido ele, lido alguma coisa, se não leu, vai ler porque ele é muito bom. E ele separa a carta de 2 Timóteo em 4 pontos. E o primeiro ponto é: guarda o evangelho. E para isso, ele tem como base o versículo, no capítulo 1, versículo 14. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. O segundo ponto é: sofre pelo evangelho. E por isso ele lê o capítulo 2, versículo 3, que fala: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. O terceiro ponto é: permanece no evangelho. No capítulo 3, versículo 14, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. E o último ponto é:
pregue o evangelho. Então ele usa o capítulo 4, versículo 2, que fala: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então a gente pode separar essa carta nesses 4 pontos. Guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho e prega o evangelho. E eu quero que a gente foque nos últimos 2 pontos, que é permaneça e pregue o evangelho de Deus. Permaneça na palavra e pregue a palavra. Então a gente vai ler agora o capítulo 3 e o capítulo 4. Pega a palavra de Deus, pega a espada, segura a espada aí, vamos ler junto, não se distraia. A gente vai ler o capítulo todo, ok? Então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1, vem comigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste, afasta-te. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante. Não irão avante, porque a sua loucura será manifesta, e todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, Paulo fala para Timóteo, tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver piedosamente para Cristo hão de sofrer perseguição. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é útil e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E agora a gente entra no capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que haverá de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, corrija, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, voltando-se a mentiras. Então, esse texto, ele é poderoso, esse texto, a gente precisa prestar atenção nele, e eu quero que a gente vá para um primeiro ponto, que é no versículo 1 do capítulo 3, quando Paulo fala, sabe, porém isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E será que a gente consegue entender que esses últimos dias que Paulo está falando, eles já chegaram e eles são os nossos dias?
Porque hoje nós vivemos em uma humanidade corrompida, que carece da glória de Deus, onde nós temos homens ingratos, orgulhosos, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder da piedade. Esses são os nossos tempos. Esses são os nossos tempos, são os tempos que nós vivemos. E é disso que Paulo está falando. E o mundo está assim, o mundo é mau, porque o homem é mau. Nossa natureza, a natureza humana, ela é pecaminosa. É como João fala na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fala que se a gente diz que nós não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, somos mentirosos ou fazemos de Deus mentiroso. Então, a natureza humana, ela é pecaminosa. E o mundo é assim por causa disso. O mundo não é ruim por falta de bondade de Deus, mas o mundo é ruim porque o homem é ruim. Então, sabe, pela nossa própria natureza, a gente não consegue, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue se desviar do pecado, mas existe alguém que consegue fazer isso por nós e que nos capacita e nos dá autoridade para isso. Por isso que João vai falar na sua carta, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ele fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas é gerado por Deus, guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, essas coisas acontecem, esse tempo que Paulo diz, ele já chegou, porque o mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que somos de Deus e que esse maligno não nos toca. Então, Paulo, ele fala sobre dois tipos de pessoas aqui, dois tipos de homens. Ele fala sobre os homens maus, que vão de mal a pior, e ele fala sobre os homens piedosos. Esses homens maus, eles vão de mal a pior, porque eles não são formados pela palavra, eles não são moldados pela palavra de Deus, e eles vão continuar enganando e sendo enganados. Só que Paulo, ele também fala sobre um segundo tipo de homem, que ele fala sobre os homens piedosos. E ele fala que os homens piedosos, que estão dispostos a viver piedosamente para Cristo, sofrerão perseguição. E antes da gente continuar, eu quero que a gente preste atenção a isso. Que os homens que estão dispostos a viver piedosamente para Cristo sofrerão perseguição. Então, muitas vezes, a gente acredita em um evangelho onde tudo é muito bom, onde Deus é meu pai, Deus é meu melhor amigo, e com Ele está tudo sempre bom, está tudo sempre certo. Viver no evangelho é um mundo cor-de-rosa, mas, sabe, Deus é bom, mas a palavra de Deus diz que nem sempre tudo vai ser fácil, que nós vamos sofrer perseguição. Mas assim como Deus livrou os apóstolos, assim como Deus livrou Paulo, Ele também há de nos livrar, porque Ele é fiel. E se Deus não é envergonhado, os teus servos também não são. E aí vamos entrar agora nos pontos. Ele fala, a gente já entendeu então, sobre o que está acontecendo, o que a gente está vivendo, quais são os nossos tempos maus por causa do pecado do homem, mas que nós podemos ser gerados de Deus e resistir ao pecado, ter autoridade para resistir ao pecado, porque o maligno não nos toca. Isso é uma promessa e a gente precisa acreditar mais nas promessas de Deus, porque Ele é fiel, fiel é aquele que nos prometeu. Então nós temos autoridade sim para resistir ao pecado, e Deus, Ele espera isso de nós, porque quem é nascido de Deus não permanece a pecar. E aí, quando Paulo ele fala sobre esses dois tipos de homens, ele mostra algo que diferencia esses dois. O que diferencia os homens maus dos homens piedosos? É porque os homens piedosos têm conhecimento da palavra de Deus. Por isso que, depois dele citar todas as características dos homens maus, ele fala para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Permanece naquilo que aprendeste. Então, os homens piedosos, têm conhecimento da palavra de Deus. E isso vai diferenciar ele dos homens maus e dos homens do mundo. Então, eu quero que a gente leia de novo agora o capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. E que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda
toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para instruir em justiça, para que é proveitosa para correção, para nos exortar e para nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Certo? Então, esses versículos, eles são poderosos porque eles nos dizem que a Bíblia é verdadeira, e a gente tem certeza disso. Se nós acreditamos ou não acreditamos, não importa, porque a verdade ela é absoluta, e a Bíblia é verdadeira porque ela é a palavra de Deus, e Deus é verdadeiro. Então, mas mais do que isso, a Bíblia não é só verdadeira, mas a Bíblia ela é suficiente. A Bíblia ela é absoluta, a Bíblia é suficiente para te formar, para te repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que você, homem de Deus, mulher de Deus, se apresente perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ela é a palavra de Deus. E se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, nós nos voltaremos para o Deus da palavra. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra de Deus, então nós vamos conhecer o Deus da palavra. E nós precisamos conhecer o Deus da palavra. Não existe mais tempo da gente deixar, negligenciar o nosso estudo da Bíblia. Não existe mais tempo da gente ter preguiça de ler a Bíblia, ou não ter prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque sabe por que o homem peca? Sabe por que existem homens maus? E porque o mundo jaz no maligno, ou porque nós, que nos dizemos cristãos, muitas vezes cedemos aos desejos da nossa carne e acabamos pecando, porque nos falta conhecimento, e nos falta conhecimento de Deus. Porque se a gente soubesse quem é o Deus que a gente diz servir, então nós abandonaríamos o pecado, porque nós conheceríamos a sua soberania, nós conheceríamos a sua majestade, a sua graça, a sua bondade, o seu amor e a sua justiça. Se a gente tivesse conhecimento da justiça de Deus, o quanto Deus é justo, então nós correríamos do pecado, nós teríamos nojo do pecado, nós reprovaríamos o pecado. Porque se Deus é justo, Ele há de julgar com justiça. E se Deus nos julgasse, se Deus vai nos julgar com justiça, se a gente olhasse para quem Ele é, e se a gente olhasse para quem nós somos, nós deveríamos ter medo disso. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, quando a gente conhece a Deus, nós também nos conhecemos e nós queremos fugir da nossa natureza. Nós queremos ser gerados em Cristo, para que a gente abandone o pecado, para que essa ira de Deus não venha sobre nós. Então, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus por isso, porque nós precisamos ser diferentes dos homens maus. Nós devemos viver como homens piedosos, que conhecem a palavra de Deus e que conhecem o Deus da palavra, que são formados por ela, que se submetem à formação da palavra, que se submete a ser exortado, a ser repreendido, a ser corrigido pela palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. É isso que Deus espera de nós, é isso que nós precisamos. Sabe, Paulo, ele fala que nós não devemos nos gloriar de nada, mas se a gente quiser se gloriar, que se glorie em conhecer a Deus. Em Jeremias, o Senhor vai falar no capítulo 9, versículo 24, ele fala, mas permitam que aquele que se glorie-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. Então, se a gente tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se de conhecer a Deus. E conheça-o cada vez mais. Conheça-o cada vez mais. Então, e nisso a gente vai se diferenciar. Passamos por esse ponto, então a gente já entendeu que a humanidade é corrompida, mas em Cristo há uma esperança e que nós precisamos nos voltar depressa para a palavra de Deus, para conhecer o Deus da palavra e nos moldar por ela, para que a gente realmente tenha a misericórdia de Deus sobre nós. O Senhor estava me falando sobre esse tempo enquanto eu estudava, que muito tem se falado sobre
um avivamento e o grande despertar da igreja brasileira, despertar do corpo de Cristo e tudo mais. E eu anseio por isso, eu oro por isso todos os dias, eu acredito fielmente que isso vai acontecer. Eu não vejo a hora de acontecer, mas sabe, a gente precisa estar preparado para quando isso acontecer. A gente precisa estar preparado para quando Deus vier. Então, eu oro para que o Senhor venha com mais do seu poder. Eu oro para que o Espírito Santo invada a terra, para que Ele sacuda a terra com os teus pés. Então, a palavra de Deus fala que a terra é o lugar onde Deus repousa os teus pés. Então, que a gente ore para que Ele possa agitar os pés, para fazer a terra tremer, para fazer as nações tremer, para realinhar a tua igreja, para trazer fogo pela tua igreja, para nos enviar para evangelizar, para nos enviar para as nações, para que Cristo venha. Eu oro por isso, eu acredito nisso, mas nós precisamos estar preparados para quando isso acontecer. E nós só vamos estar preparados se nós formos formados pela palavra de Deus. Por isso que eu falei no começo que não há mais tempo para a gente ficar distante da palavra de Deus. Não há mais tempo para a gente negligenciar a palavra de Deus. Sabe, às vezes a gente está lá e fala, agora eu vou ler a palavra de Deus, agora eu vou estudar, e aí vou colocar um louvor aqui para me concentrar, abro o YouTube, vê um vídeo, sai. Aí, depois, peraí, deixa eu ver esse vídeo rapidinho, depois eu coloco o louvor, depois eu leio a palavra. Então, a gente acorda, a gente vai fazer qualquer outra coisa, menos ler a palavra de Deus. A gente vai dormir fazendo qualquer outra coisa, menos lendo a palavra de Deus. A gente passa o nosso dia fazendo qualquer coisa, menos lendo a palavra de Deus. Nós precisamos investir tempo no estudo, nós precisamos investir tempo conhecendo a palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu quero que a gente vá para o último ponto, lá no capítulo 4, no versículo 1, que Paulo vai falar. Vamos ler de novo o versículo do 1 ao versículo 4. Então, deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, voltando-se a mentiras. Então, aqui Paulo ele vai nos exortar a pregar o evangelho. Não é um pedido que Paulo faz para a gente, não é um pedido que Deus faz para a gente. Não é, se possível, pregue a palavra de Deus. É, pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Então, se nós vivemos para anunciar a Jesus, para dar glória a Ele, para fazer Ele conhecido. Por isso que Paulo nos exorta e nos dá essa ordem, por isso que Deus nos dá essa ordem através da palavra, para que a gente pregue a tempo e fora de tempo. Então, nós precisamos, onde quer que a gente esteja, pregar a palavra. Se nós estamos em casa, então pregue. Se você está na escola, pregue. Se você está na faculdade, pregue. Se você está no seu trabalho, pregue. Se você está na rua, pregue. No ônibus, pregue. Que você pregue a tempo e fora de tempo. Porque chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina. Não suportarão essa doutrina. Se desviarão da verdade. Se apegarão a mentiras. E sabe por que muitas vezes se desviam da verdade? Porque não conhecem a verdade. E como conhecerão se quem tem a verdade não prega? Como conhecerão a verdade se nós que possuímos ela não anunciamos? Se nós que possuímos ela não obedecemos à voz de Deus e pregamos a palavra a tempo e fora de tempo? Nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Deus ele tem nos chamado para guardar o Evangelho. Mas guardar o Evangelho não significa que você vai guardar o Evangelho as 7 chaves e não vai espalhar ele para ninguém. Guarda a palavra de Deus no seu coração, para que não peque contra ele, como fala em Salmos, mas sendo formado pela palavra de Deus, levanta e anuncia a palavra de Deus. Levanta e pregue a palavra de Deus. Sabe, que a gente possa usar nossa criatividade nesses tempos. É difícil
evangelismo ali de estar presente com a pessoa, de sair na rua para evangelizar, então usa suas redes sociais, usa o seu WhatsApp, vai orar por alguém, liga para falar com alguém, vai dar sal, vai dar jebe para alguém, está todo mundo em casa, vai evangelizar. Se prepara para evangelizar. Deus tem nos pedido isso. Sabe, não existe nada mais gratificante do que você ver uma vida sendo transformada pela palavra de Deus. Se um dia nós fomos transformados, então que a gente se levante também para transformar em nome de Jesus. Que nós possamos ser formados pela palavra de Deus e nos levantar para tirar vidas do fogo, das chamas do fogo eterno do inferno e trazer elas para o reino de Deus, encher os céus com vidas sendo transformadas pela pregação do evangelho, em nome de Jesus. Que a gente não se conforme em ver pessoas que não suportam a sã doutrina, que a gente não se conforme em ver pessoas se desviando da verdade, mas que a gente possa investir tempo na vida das pessoas, ser formado para formar outras pessoas, conhecer a Jesus para fazer Ele conhecido, que a gente possa pregar o tempo todo, para que de alguma forma a gente consiga salvar alguns em nome de Jesus. Sabe, eu quero que a gente preste atenção em algo, que enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo colocou minha atenção nisso, que é no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo ele vai nos exortar e ele fala, conjuro-te em nome de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na aparição do seu tempo e no seu reino. Então, sabe, haverá um julgamento, e isso a gente precisa ter noção, a gente precisa ter certeza disso, porque às vezes a gente vive um evangelho tão superficial. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso esses dias, de que às vezes a gente acha que está tudo sempre certo e que a gente estima mais a nós do que a Deus e que a gente não está disposto a sofrer pelo evangelho, a gente fala que a gente crê em Jesus, a gente faz uma oração para aceitar Jesus, mas nós não estamos dispostos a ir um pouco mais além. E a gente vive com uma mentalidade de que está sempre tudo bem, né? Eu já aceitei Jesus, eu já sou salva, então tudo bem, vamos viver a nossa vida. Eu leio a palavra quando der, eu oro quando eu tiver vontade, quando eu não estiver fazendo nada, lembrei de orar, eu vou orar. E a gente não pode mais viver um evangelho assim. Se a gente tem orado para que tantas coisas grandes aconteçam e a gente não consegue fazer coisas pequenas no nosso quarto. A gente não consegue moldar a nossa própria vida e a gente quer transformar o mundo. E não é assim, as coisas não funcionam desse jeito. Primeiro Deus quer nos transformar para que depois a gente transforme as pessoas. E voltando, quando ele fala que Cristo haverá de julgar os vivos e os mortos. Então a gente tem que ter consciência que haverá um julgamento e que há um justo juiz. E ao mesmo tempo em que haverá um julgamento e que há um justo juiz, existe uma humanidade corrompida pelo pecado, que carece da glória de Deus, que carece do conhecimento de Deus, que padece por falta do conhecimento de Deus. E que essa humanidade, ela precisa conhecer alguém, ela precisa conhecer a salvação. Essa salvação é alguém, e esse alguém tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar Jesus Cristo. O mundo precisa saber quem é Jesus. E nós só vamos anunciar, e nós só vamos ter autoridade para pregar quando nós nos voltarmos para a palavra de Deus. E quando nós formos formados por ela, quando nós conhecermos a Ele. Como a gente quer falar de alguém que a gente não conhece? Nós não temos capacidade de falar de alguém que a gente não conhece. A gente não tem autoridade para falar de alguém que a gente não conhece. Então se volta para a palavra de Deus. E se volta depressa. A gente precisa se voltar logo para a palavra de Deus. Porque não existe mais tempo de um evangelho superficial. Eu quero que a gente pare para pensar em uma coisa, porque se nós dizemos que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Cristo, mas que a gente tem preguiça de ler a palavra,
que a gente não tem prazer em meditar na lei do Senhor. Se quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, a gente acha as palavras de Jesus dura demais para serem seguidas e abandonamos essas palavras, fechamos a Bíblia e fingimos que a gente não leu aquilo que estava escrito e continuamos a viver a nossa vida da mesma forma, sem formação, sem transformação, acreditando que só porque fez uma oração de aceitar Jesus, está tudo bem. Não é assim. E a gente ainda não entendeu como as coisas funcionam. Se você vive dessa forma, negligenciando o seu estudo da palavra de Deus, então ainda não entendemos o que está acontecendo, não entendemos a nossa situação e não entendemos o sacrifício de Jesus. Então arrependa-te e creia no Evangelho, verdadeiramente. Ou então, se você ainda não tinha escutado sobre isso, se você ainda não tinha conhecimento do pecado da humanidade, da natureza do homem, que o mundo jaz no maligno, e agora você ouviu essa palavra, então eu quero te dizer, eu quero declarar sobre você uma palavra que está em Marcos 1,15, que fala, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se antes você não sabia, então agora você sabe, e o reino de Deus chegou, então arrependa-te e creia no Evangelho. Agora, se nós verdadeiramente nos convertemos, se nós temos prazer na lei do Senhor, se nós estamos ali continuamente orando, se nós estamos ali jejuando, lendo a palavra, então em nome de Jesus, que a gente permaneça se arrependendo todos os dias e que a gente trabalhe a nossa salvação com temor e tremor, como Paulo diz em Filipenses 2, que a gente trabalhe a nossa salvação com temor e tremor. Em nome de Jesus, que a gente conheça e prossiga em conhecê-lo, assim como fala em Oséias 6,3, que a gente conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo, em nome de Jesus. E que eu oro para que verdadeiramente as dores de parto, elas permaneçam em nós até que Cristo seja formado. Que as dores de parto permaneçam até que Cristo seja formado em nós. Até que a gente se submeta à formação da palavra e até que a gente se apresente como homens perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e pregue o Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse tempo. Para que essa palavra ela realmente alcance os nossos corações e para que não seja só mais uma palavra, mas que ela verdadeiramente cause transformação na nossa vida. Que a gente possa viver o verdadeiro Evangelho, estar disposto a viver o verdadeiro Evangelho. Que a gente deixe de falar muito e comece a fazer muito para Jesus. Que a gente realmente possa entender como é que o mundo está e que nós precisamos fazer algo para que ele saia da situação. Porque um dia nós fomos tirados desse lugar. Um dia a palavra de Deus alcançou a nossa vida. E a gente não pode ser ingrato e egoísta de reter o Evangelho. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Que a gente possa permanecer naquilo que a gente aprendeu. Porque o que nós aprendemos, nós sabemos que por meio da fé nós temos salvação em Cristo e que nós possamos anunciar essa salvação para as pessoas também. Guarda a palavra de Deus no seu coração para que você não peque contra Ele. Conheça a palavra de Deus, até conhecer o Deus da palavra. Decida hoje que esse livro, ele é absoluto sobre a sua vida e que ele é suficiente para te formar. Se submeta à formação da palavra. Ainda que possa doer, ainda que a gente tenha que negar a nós mesmos, é isso que Deus espera de nós. É isso que Cristo nos chama para fazer. Então que a gente esteja disposto. Que
que a gente verdadeiramente se converta ao verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque a tua misericórdia, elas são como multidões sobre nós.